noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 22 de outubro. O tema do nosso discurso hoje é: você precisa conhecer o Espírito Santo. Você sabia que tem pessoas que ela faz a obra de Deus, mas ela não conhece o Espírito Santo? Ela não sabe quem é o Espírito Santo, ela não tem intimidade para saber quem é o Espírito Santo. Às vezes, pastora Rose, vocês que estão presentes, vocês que estão do outro lado, as pessoas acham que a obra de Deus é um trabalho normal, aonde eu não preciso conhecer o patrão para poder trabalhar. Eu fui contratado e faço o trabalho porque no final do mês eu tenho a minha remuneração. A obra de Deus não funciona desta maneira. Para que você possa fazer a obra de Deus, você precisa saber para quem que você está fazendo a obra. Como é que eu vou pregar, que eu vou ensinar de quem eu não conheço? Falar do Espírito Santo, porque eu já tenho 5 anos que eu ouço o pastor falar do Espírito Santo, é uma coisa. Falar do Espírito Santo porque eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo é totalmente diferente. Eu posso falar da pastora Rose porque eu tenho um relacionamento com ela. E se você vê, como é que você sabe, presta atenção aqui, pastora Rose, como é que você sabe que é mentira o que uma pessoa fala? É que geralmente não bate com as histórias anteriores. Você pode ver, o mesmo conto que eu falo, desde o início ele se perpetua. Ele bate. É a mesma coisa. Quando eu a conheci, quando eu a cortejei, a mesma palavra para conquistá-la, ela vem perpetuando anos e pois anos. Aí as pessoas falam: poxa, prega a mesma coisa? Não, não é prega a mesma coisa, a história é essa. Eu não posso mudar a história. Já tiraram para nós uma informação, deram uma direção. Vocês têm que começar a fazer uns negocinhos em cima do altar para atrair as pessoas. Mas não é isso que atrai as pessoas. O que vai atrair as pessoas é a necessidade de querer conhecer Jesus. Tem pessoas que vêm à igreja porque a casa dela é um inferno. A casa dela não tem paz. Ela não vem para conhecer Jesus. Ela vem porque ela sabe que todos os dias ela tem um lugar para o quê? Para fugir da realidade que ela vive. A Bíblia diz que o homem mais rico do Oriente, ele ensinava os jovens, ele ensinava os adolescentes da sua época. Ele falava com sabedoria, ele falava com eloquência, mas dias depois foi provado que ele falava do que ele não conhecia, só do que ele tinha ouvido falar. E o nome deste homem é Jó. E se eu não me engano, ele passou 7 meses de dificuldade extrêmola para poder se relacionar com Deus. É na dor que nós conhecemos a Deus. Ninguém vai querer conhecer Jesus se não for pela dor. Ninguém se relaciona com Jesus pelo amor. Aqueles que começam a dizer: sou cristão desde do meu nascimento. Não, ele segue uma religião desde o nascimento. Ter um encontro com Deus é algo totalmente diferente do que eu saber.
A Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não tem relacionamento com o Espírito Santo. Ela só conhece a palavra como história. Nós trabalhamos com a palavra de Deus como regra de vida. A palavra de Deus, ela vem para nós como regras de vida. É onde ela nos educa. É onde ela pega pessoas que a sociedade ignorou, desprezou e coloca como príncipe na obra de Deus, no reino de Deus. Pessoas que outrora não tinha nenhuma formação lá fora e ela se torna mestre no reino de Deus. É isso o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é como uma mãe, como uma esposa, uma mulher. Presta atenção para você saber quem é o Espírito Santo. A mãe cuida, a mãe edifica, a mãe que alimenta, a mulher cuida, edifica. O Espírito Santo, ele veio para nos guiar. O Espírito Santo, ele veio para nos ensinar como temos que andar, como temos que falar, como temos que proceder e assim por diante. Se você recebe uma direção do Espírito Santo para dar uma palavra introdutória e você acha que foi você está totalmente sem entendimento. Tudo é Ele. Tudo é para Ele. Tudo é Ele. Tudo que você tem, tudo que você faz é dele. Você acha que o seu corpo é seu. O seu corpo não é seu. O teu corpo pertence a Deus. O teu espírito pertence a Deus. A única coisa que não pertence a Deus é a alma, quando ela se decide não obedecer à direção da palavra de Deus. Aí essa alma, ela escolhe dois caminhos: ou o caminho do inferno ou o caminho do reino de Deus. E o reino de Deus é para aqueles que têm um coração puro. O que é um coração puro? É um coração desprovido de malícia, de engano. É um coração desprovido de maldade. Como, pastor, que eu posso ter um coração assim? O próprio Espírito Santo te capacita, te dá poder para você ser um verdadeiro exemplo nesta terra. E nós nos transformamos em modelos para sociedades que vêm vindo, que vêm nos acompanhando. Então, você precisa conhecer o Espírito Santo. Você já conhece o Espírito Santo? Você já tentou procurar conhecê-lo? Eu lembro que quando Deus ele me chamou há 31 anos atrás, vai fazer 32 agora, eu estava nesse mesmo lugar, construindo a fundação deste mesmo lugar. Eu desejava conhecer Deus. Eu desejava conhecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo, sabendo que eu desejava conhecer Ele me trouxe a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a buscar na palavra de Deus o conhecimento que me precisava para eu conhecer o Espírito Santo. Foi aí que o Espírito Santo começou a me mostrar na palavra dele
algo que eu tinha interesse. Todo mundo tem interesse de ter poder. Quem não tem, não é verdade? Você vê os filmes, aqueles heróis com poder, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha. Todo mundo tem esse desejo de querer ter poder. E eu queria ter poder. E eu descobri na palavra de Deus que eu poderia ter esses poderes. Não é poderes de fazer que nem o Goku, virar uma bola de fogo. Poderes. E eu descobri que os poderes que o Espírito Santo nos dá é poder de autocontrole, é poder de domínio próprio, mansidão, fidelidade, controle emocional. Tudo isso o Espírito Santo ele dá esse poder para você, para poder viver nessa sociedade que nós vivemos, uma sociedade quebrada, uma sociedade que está entrando em colapso emocional e espiritual. Só o Espírito Santo para te dar o equilíbrio sobre essas áreas. E ali o Espírito Santo permitiu acontecer. Eu já lendo a Bíblia, pastora Rose, você que está presente, vocês que estão do outro lado, eu lendo a Bíblia, veio sobre mim uma pressão muito grande, uma pressão espiritual que o próprio Deus fez vir, um ataque de ansiedade muito grande, um ataque de pânico muito grande sobre mim. Eu perdi o fôlego, eu achei que ia morrer naquele dia. Eu fazendo a estrutura deste lugar, há 31 anos atrás, o Espírito Santo me inspirou a ouvir a rádio que falava da palavra de Deus. Ali eu ouvi a rádio, o homem de Deus deu uma direção, e naquele dia eu falei para uma pessoa que estava do meu lado: vamos à igreja. E a pessoa falou: aonde? Eu falei: eu não sei. E aí saí errante, me deparei dentro de uma igreja da antiga instituição que eu fazia parte há 26 anos. E ali eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Jesus. Eu ainda não tinha conhecido, não, o Espírito Santo. Ali eu tive um encontro com Jesus. Ainda não tinha um relacionamento com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, na sua divina sabedoria, me apresentou Jesus. E ali, o Espírito Santo viu dentro de mim o arrependimento de todos os meus pecados naquela hora. Eu pedi perdão a Ele. Foi um sentimento de perdão tão grande que eu pedia perdão a Ele. E após esse encontro com Jesus, eu passei mal. Eu manifestei com uma entidade na minha mente. O homem de Deus mandou essa entidade embora, e ali eu comecei a minha caminhada. Todos os dias eu ia à igreja, de dia à noite, de dia à noite. Ali eu ouvi falar do batismo nas águas. Eu me batizei nas águas. Aí um belo de um dia tem uma grande concentração na enseada do Flamengo e fizemos um jejum de 21 dias para sermos batizados com o Espírito Santo, pastora Rose. Olha, eu era aquele garoto, aquele jovem trabalhador, que eu trabalhava na obra com o Mauro. Eu era ajudante do Mauro. Trabalhador. E eu decidi no meu coração fazer aquele jejum. E fiz o jejum. Primeiro dia de jejum eu quebrei o jejum. Falei, quebrei o jejum. Voltei a fazer.
Antes de eu terminar os 21 dias, pastora Rose, num belo de um domingo eu vou para a igreja, sem nenhuma perspectiva, às 18 horas, eu fui cheio do Espírito Santo. Que é isso? Olha, foi algo tão grande que não tem explicação. Só quem vive sabe. E ali a minha alma se transformou sobremaneira. Mas antes de tudo isto, o Espírito Santo produziu arrependimento e me orientou para eu pedir perdão a todas as pessoas que tinham que pedir perdão. Porque eu tinha que limpar a casa para que ele pudesse fazer o quê? Morada. O Espírito Santo nunca vai entrar dentro de uma pessoa que está carregando ódio, mágoa, rancor. Nunca! Que tem inveja, mentira, malícia, etc. Ele não vai poder entrar, porque ele não consegue se compactuar com estas coisas. E ali o Espírito Santo, ele me selou. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele me deu o dom de falar em línguas. Pastor, mas nunca vi o senhor falando em língua. O falar em língua não é para vocês ver. É meu. É pessoal. Eu não tenho que falar em língua aqui para você ouvir. É particular. É algo íntimo. O falar em língua, ele serve para me edificar. Para você não serve para nada. Não serve para nada para os ouvintes. Os ouvintes não servem para nada. O que serve é a pregação da palavra. E aí foi havendo a transformação, o relacionamento. Consegui levar praticamente uma boa quantidade de pessoas daqui para a igreja. E aí a vida foi transformando. Minha mãe bebia, deixou de beber. E foi mudando. O ambiente, a atmosfera foi mudando naquela minha caminhada. E assim foi o início da minha jornada. É como o tema de hoje. Você precisa conhecer o Espírito Santo. E para que nós possamos entender melhor, nós vamos entrar dentro dos escritos sagrados para poder desfrutar das mensagens que a Bíblia nos ensina. Você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você necessita. A sua maior prioridade a partir de hoje é ter um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. A compreensão do Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Se você vê, o Jonathan, ele é inteligente. Ele me acompanha pelo site, porque ele sabe que eu leio o site. Se vocês conhecessem o site da igreja, vocês estariam acompanhando o site. Aí você vai saber onde eu estou lendo, onde eu não estou lendo. Então eu aconselho a você a fazer como ele, acompanhe o site. Porque às vezes a gente coloca aqui na Bíblia aqui e você fica na espera aí, entendeu? Lá eu já coloco já a mensagem do site lá. Amém. Se você não tem condição de fazer com o seu smartphone, amém, graças a Deus. Fique esperando aí, eu ditando onde vai parar. Aí diz assim, ó. A compreensão do Espírito Santo é essencial para a vida cristã,
pois Ele é o Consolador. Ele, se eu tenho um relacionamento com Ele, Ele me consola. Eu não preciso que ninguém me consola. Eu não preciso de conversa de ninguém, ombrinho de ninguém, porque Ele fala comigo. Ajudador. Eu estou com dificuldade, Ele me ajuda. Ele não só me ajuda no mundo espiritual, mas Ele também me ajuda no mundo social, no mundo emocional. Ele me ajuda em toda a atmosfera. Ele me ajuda em tudo que eu precisar, Ele está ali. Ele sabe de todas as coisas. Ontem eu estava aqui no altar orando aqui, eu esqueci o fogo ligado lá embaixo. Queimou meus bolinhos, mas esqueci. Ele me lembrou. Eu fui lá, desci, apaguei, mas os bolinhos já tinham ido embora. Mas Ele me lembrou que o fogo estava aceso. É isso que você precisa ter. É esse relacionamento. Ele vai lembrar você de tudo que você precisa lembrar. Tanto na sua vida cotidiana, como na sua vida com Cristo. E guia. Ele guia na vida dos cristãos. Ele guia você em toda a verdade, em tudo que você precisa saber. Aqui estão alguns versículos, referências, explicações sobre o Espírito Santo. João 14, 16 ao 17. Pode ler. João 14, 16, 17. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco, e Ele está em vosco. Viu? Ele habita Em vocês. convosco. Ele está aqui. Mas Ele só vai fazer parte da minha intimidade se eu autorizar. Ele está aqui. Mas se eu não autorizar, eu vou ser como aquelas 5 virgens. As 5 estavam cheias do Espírito Santo e as outras 5 estavam esgotadas. Quando a porta se abriu, ela não tinha guia para guiar ela até os portais do paraíso e ficaram sem a salvação. Por isso que a Bíblia diz, naquele dia: Senhor, eu expulsei demônio. Senhor, eu curei os enfermos. Ué, mas você expulsou o demônio em nome de quem? Ele tem que sair. Você curou o enfermo em nome de quem? Tem que ser curado. Você ditou as regras do nome de Jesus. Não é o seu poder que cura, não é o meu poder. É no nome de Jesus. Então muitas pessoas elas estão fazendo a obra em nome, mas não tem Jesus. Ela faz em nome de Jesus, mas não tem Jesus. Porque para você permanecer na obra de Deus, você precisa de quê? Se relacionar com Deus. Como é que eu vou me relacionar com o Espírito Santo? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único meio de você conhecer a mente de quem? Você quer conhecer a mente de uma pessoa? Você passa a estudar a história dela. Amém? Você quer conhecer a mente de Deus? Lê a Bíblia. Não lê a Bíblia que nem um doido para poder dizer, li 20 vezes. Mudou a tua vida? Tem tanta gente aí que leu a Bíblia 20 vezes, mas não tem relacionamento com Deus. Leu por vaidade ou por inveja?
para ter como ferir você, para ter como querer corrigir você, que falou errado, que falou algo que estava fora do contexto, e etc, etc. Você precisa saber para poder entender. Mas não tem nada melhor do que você se relacionar com o Espírito Santo. Aí ele diz aí essa explicação. Neste versículo, Jesus promete o envio do Espírito Santo, que se chama Consolador, Ajudador. Ele habita nos crentes, oferecendo conforto e orientação. Ele é uma bússola para você. Se você mente, ele vai te incomodar. Você perde a paz na hora. Você perde a paz na hora, o sossego. Agora, se você já não está conseguindo, mentiu, está normal? Então você já está cauterizado. Significa que ele não tem poder sobre... Quem tem poder sobre você é as forças do mal. Se você comete um pecado e não se incomoda com aquele pecado, pode ter certeza que você não pertence ao reino de Deus. Você pertence ao reino de Satanás. Porque você cometeu um pecado e não se incomodou, não ficou perturbado, não ficou sem paz, pode ter certeza que você está sob a influência do mal. Aí diz aí, ó, 2, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Amém? Abre o rolo e manda a verdade. O quê? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão e temperança. Amém? Sou batizado com o Espírito Santo. Eu não demonstro amor para com a obra de Deus, para com os meus irmãos, tem alguma coisa errada. Isso significa que a minha natureza ainda não está o quê? Convertida ao Espírito Santo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você tem amor, você tem alegria, você é alegre. Se alguém é abençoado, você é alegre. Você vê, ontem foram 4 pessoas. Foram 4 pessoas o quê? 4 pessoas abençoadas como colaboradores. Colaboradores quer dizer o quê? Uma preparação para ser um obreiro. Ela deixou de ser tio. Deixou de ser tio não, ela subiu mais um degrau. Ela é um tio do 3 em 1, agora ela é um colaborador da igreja. Ela vai colaborar com a obra de Deus. Como é que ela vai colaborar, pastor? Ajudando a fazer o trabalho da obra. Ela vai se tornar uma responsável de uma reunião. Ela vai se tornar uma responsável pelas missões. Ela vai se tornar uma responsável em trazer uma mensagem introdutória. Ela vai ser responsável em fazer a unção nas pessoas da reunião. Então, quando você tem essa alegria, você também tem paz. Se eu tenho paz é porque eu estou vivendo uma vida o quê? Reta. Agora, se você está vivendo erradamente, mentindo, enganando, e não sente nada, pode ter certeza que você não pertence a Jesus. Você pertence às suas próprias paixões. É impossível, pastora Rose, uma pessoa batizada no Espírito Santo cometer um pecado e não perder a paz. Ela perde a paz, ela não dorme, ela fica se remoendo, ela fica se pedindo perdão 24 horas para Jesus. Jesus até perdoou, mas ela está ali pedindo perdão. Enquanto ela não sentir dentro dela que Jesus perdoou ela não sossega. Ela não sossega, ela não tem paz. Ela não tem tranquilidade.
me perdoa, Senhor, me perdoa, eu errei, não era para ter errado, olha, não era. Ela não tem sossego enquanto ela não alcança o perdão do Espírito Santo. Paciência. Essa pessoa tem paciência para esperar, paciência para obedecer, paciência quando é chamada a atenção, ela tem paciência, que ela sabe que é para o bem dela. Essa pessoa, ela é amabilidade. O que significa isso? É amável, ela é dócil, ela libera uma empatia pelas demais pessoas, até mesmo pelos seus inimigos. Ela fica chateada por um momento, mas logo dentro dela entra logo a misericórdia. Ela tem compaixão, sabe? Ela tenta ser ruim, pastora Raul. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tenta falar não, ela tenta ser ruim, mas daqui a pouco ela está o quê? Está falando sim, está dando mais uma chance, entendeu? Tem alguma coisa? Aí diz assim, ó, bondade. Ela tem uma bondade tão grande que ela abre o seu celeiro para o seu próximo. Às vezes ela se preocupa mais em cuidar do próximo do que dela, porque é uma bondade tão grande que ela tem, que se ela não tiver cuidado e domínio próprio, você está vendo? Porque você tem que ter os 9 frutos. Porque se você não tiver o domínio próprio, você acaba sendo muito excessivo e acaba esquecendo de você mesmo. E Deus não quer isso. Deus é isso aqui, ó, equilíbrio. Se você está desequilibrado, é porque você está deixando de dar este fruto, domínio próprio. Aí, bondade, fidelidade. A fidelidade, ela é leal. Ela dá a palavra dela e cumpre com a palavra dela. Ela cumpre com a palavra dela. Ela prometeu algo, ela vai até o fim. Por isso que ela fica até meio preocupada, porque ela sabe que esse é o perfil dela, é o caráter dela. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem caráter. O ser humano sem o Espírito Santo, ele já tem um caráter. Imagine ele cheio do Espírito Santo. Ele já tem uma postura. Imagine ele cheio do Espírito Santo. Agora, aquelas pessoas que é mau caráter, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela passa um perrengue para poder mudar. Passa, porque a malícia, mesmo ela sendo cheia do Espírito Santo, fica aquela coisa matutando na cabeça dela, sabe? Em vez de ela começar a olhar para ela para poder se transformar e desenvolver no reino de Deus, ela começa a estar olhando para a vida das outras pessoas. Foi como uma mensagem que o homem de Deus colocou: você que gosta de cuidar da vida das pessoas, cuide da sua própria vida. E geralmente quando você é batizado com o Espírito Santo, você começa a se analisar. Quando você tem esse relacionamento, quando você conhece o Espírito Santo, ele mesmo faz você olhar para dentro de você. Você vê o que precisa ser mudado. Quando você está ouvindo a mensagem da palavra de Deus e essa mensagem bate dentro de você, você fala: poxa, realmente eu preciso mudar. Não fica com essa conversa fiada. Pastor fica mandando indireta do altar, usando o púlpito como o microfone como uma arma. Mas a palavra de Deus é uma arma, meu amigo. Ela foi feita para atingir você. Ela foi feita para poder tirar o que está escondido de dentro de você e trazer às claras. A palavra de Deus é uma luz que ilumina a escuridão que está dentro do ser humano. E as pessoas não gostam, pastor Augusto. Quando a verdade é pregada, ela se condói. Ela começa a murmurar dentro dela. Não é assim também. Poxa, não tem necessidade de expor. Consola. Não tem necessidade, tem que consolar.
Ai, ai, consolar. Nós estamos vivendo em uma guerra. Nós estamos vivendo na última geração da humanidade. É a última. Talvez o seu filho não vai chegar à idade adulta. Talvez você não vai conseguir ter acesso aos seus netos. Porque está muito acelerado a agenda do diabo para enganar a gente. Você vê que os vídeos que eles postam, pastor Arroz, são tão real que parece que é verdade. Antigamente colocava vídeo criado por AI, tirou isso agora. Já não mostra mais que foi criado. E tá uma caluniadada em cima dos pastores que às vezes você pensa que é verdade. Meu Deus! Misericórdia! É um vídeo criado por AI. E a pessoa fica o ai mesmo, né? Ai de mim. Aí diz assim, ó. Mansidão, é uma pessoa mansa. A pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela tem um relacionamento, ela conhece o Espírito Santo, ele libera mansidão para ela. Ela já não é mais aquela pessoa brigona, que caía no tapa. Você está certa. Pessoa toda errada, você está certa. Ela usou as armas que Deus deu para ela, a mansidão. Você vira as costas e segue o teu caminho. E a pessoa vai querer arrumar problema para você, a pessoa vai querer tirar você do sério. Ela aprendeu a fechar a boca. Os maiores problemas da humanidade, do ser humano, é abrir a boca quando não é para abrir a boca. Falar demais. Eu tô na minha razão. Mas botaram a mão no meu muro. O meu muro sujou. Eu pintei. Os seres humanos estão brigando por coisas que não tem significativo. Os seres humanos estão matando. Eu vi agora há pouco tempo, hoje, o rapaz passando, o outro veio por trás, segurou ele pelo pescoço, tentou roubar ele, o cara falou que não, ele deu um tiro no pescoço, pegou a coisa e foi embora. E o cara ficou estribuchando no chão. O ser humano, ele perdeu a humanidade. E só quem pode fazer o ser humano ter humanidade é Deus, através do Espírito Santo. É por isso que nós temos essa resistência, pastora Rosa. Você, quando é cheio do Espírito Santo, você quer pregar para os 4 cantos da terra a verdade, porque chegou para mim a palavra de Deus através de um meio de comunicação. E nós também transmitimos ela pelo meio de comunicação. Mesmo ontem, meia guerra de Ismael no hospital, eu estava no altar trabalhando, fazendo os vídeos para poder postar. Quando o Rose chegou, por volta de 3 horas da manhã, Era mais de 3 horas. 10 para as 4. eu estava trabalhando. Você, quando é cheio do Espírito Santo, não há limite em você. Não há tempo para dizer estou cansado. Não há tempo para dizer eu não quero mais. Porque a vontade de agradar o seu Senhor, ela é tão grande. Ela é tão grande que as suas fraquezas se tornem força. As suas confusões se tornem sabedoria.
e você passa a servir a Deus com essência, com força. Porque o Espírito Santo, ele te concede todos esses frutos. E uma ovelha, quando está doente, pastora Rosa, ela não tem condição de dar fruto. Onde que uma ovelha doente vai dar ovelha? Vai dar cria? Ela está doente, gente. Ela não pode engravidar para dar filhos. Se você não está dando filhos para Jesus, é porque você está doente. Se você está na igreja há 10 anos, 20 anos, 5 anos, não tem um fruto, não é batizado com o Espírito Santo, é porque você está doente. Se eu estou doente, é porque eu tenho algo dentro de mim que está me fazendo ficar o quê? Doente. Você precisa tirar. Foi a primeira coisa que o Espírito Santo fez eu fazer quando eu tive um encontro com Jesus. Ele fez eu pedir perdão às pessoas que precisavam pedir perdão. Quando eu pedi o perdão, o meu mundo espiritual se abriu para Jesus. E Jesus passou a fazer parte de mim. Aquela entidade, aquele mal, aquele demônio que estava dentro de mim, Jesus, ele arrancou. E ele preparou a minha alma para a chegada do Espírito Santo. Posso explicar sobre isso? Calma aí, me aguardei. É assim que o Espírito Santo trabalha. Tem pessoas que o coração dela está assim, pastor. Negro. Cheio de rancor, raiva. Negro mesmo. Que ela pensa que do jeito dela consegue resolver. Mas dentro do coração dela existe mágoa, rancor, aflição, sentimento do passado, Mentira, malícia. Tudo ela fala. Será que leva a palavra de verdade? Será que é evangélico e ser real mesmo? Será que eles são de Deus mesmo? será que ele não mexe no dízimo? E nisso seu coração vai ficando assim. Um coração que era pra ser aqui. Eu tô deixando algo simbólico e mostrando pra vocês verem a real. Tá bonito isso aqui? Tá o quê? Tá horrível, não tá? Mas tem gente que dentro dela tá horrível. Mas fora tá o quê? Parece que dá pra... Tá melhor. Toda engomada, Toda engomadinha. toda no look. Toda cheirosa. Mas quando ela... Aí ela fala assim, por que será que eu não sou batizada no Espírito Santo? Ainda falta algo. Tirar de dentro. Falta algo. Porque quando se limpa... Sinta o coração de muita gente. Quando se limpa, o Espírito Santo não tem como não encher você. Ele desce. Sabe por que eu falo isso para vocês, pessoal? Por experiência. Para o pastor chegar a ser batizado no Espírito Santo, e assim foi comigo, eu me desvaziei. Eu quis limpar o meu coração. Eu não perdi a propósito de lutar pela alma. Eu não perdi a propósito de lutar pela família. Eu não perdi fidelidade, amor. E eu falava, Deus, que dia eu vou ter paz? Aí ele deixou bem claro, você vai saber. Quando Deus limpou totalmente o meu coração, que eu fui pedindo perdão para as pessoas que tinha que ser pedido, até pessoas que ela estava errada comigo, Deus veio e fez a obra completa. Aí o coração ficou o quê? Limpo e leve. Você vê, pastora Rose. Amém? Ontem deu quase 20 pessoas, não deu? Ah, deu mais, pastor. Deu mais.
Olha hoje na busca do Espírito Santo. Vocês têm que No priorizar. relacionamento do Espírito Santo. Uma tá com o chapéu na cara, a outra tá dormindo. Tem criança daquela idade ali que já é batizada com o Espírito Santo. Eu não acreditava nisso, mas o Espírito Santo me mostrou. Por quê? Porque tem o coração dele. Na real. Mas se tivesse na reunião do 3 em 1, estaria acesa. Tem lanche. Ah, tem o pula-pula. Pula. Agora para o Espírito Santo, as pessoas têm dado a migalha. Por isso que diz, pastor, de limpo de coração. Verão a Deus. Aí dá as migalhas para Deus. Isso mostra na vida normal. Quando dá uma oferta, dá o resto. O bom, a melhor, é minha. Vocês têm exemplos de pastora Rose. Ela tira o melhor e dá. Ela faz o melhor. Ela faz tripa coração para fazer o melhor para a obra de Deus. Às vezes está cansada, esgotada, mas está aqui para dar o melhor. E nisso Deus só acrescentando o galardão. Existe um galardão no céu. E quando muitos vão ser até salvos, mas quando chegar lá, e eu? Ah, mas você trabalhou? Cadê tuas mãos? Cadê suas obras? Mas eu não tinha tempo, né? Eu tinha que cuidar da família. Tô cuidando do meu marido. Tô cuidando dos meus filhos. Mentira, tudo largado por aí, abandonado. Uns vivendo na cachaça, outros vivendo na droga. Tô cuidando da minha família. Mentira! Se você estivesse cuidando da tua família, você cuidaria primeiramente de você. Você estaria cuidando do teu bem-estar espiritual. Então a ovelha doente, pastora Rose, ela é desse jeito. Ela tem o coração negro. Negro, pastor. Ela está fazendo a obra. Por fora, o look de fora é lindo. Mas por dentro é que nem um sepulcro caiado, como Jesus falou. Cheio de ossos podres. Cheio de ossos podres. Seco. Quando vem as grandes tempestades, ela é a primeira a bater em retirada. Ela não suporta a pressão. Ela não suporta o não. Ela não suporta a rejeição. Obediência. Ela não obedece. Ela não obedece liderança. Porque dentro dela, o cheiro do bode ainda está. A ovelha é branquinha. Tem algumas pretas, mas é branquinha. E a ovelha, quando está doente, ela não tem os frutos do Espírito Santo. Ela quer fazer a obra. Ela quer estar no altar recebendo os status, os holofotes, os cliques das câmeras. Mas para ser um verdadeiro servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, ah, não, isso aí não. Para sacrificar, não. Para com isso, pastor. Ah, dá o que pode. Faz o que pode. A Bíblia diz que você tem que fazer conforme a sua força. Mas nem o que pode faz. Por quê? Porque ela é uma pessoa vazia. Ela só faz a obra de Deus. Às vezes nem de Deus, é dela mesmo, pastor. Pra fazer a obra de Deus, é uma barridinha, é um isso, aquilo. A obra de Deus, o social de Deus. Mas dentro dela está um sepulcro caiado. Um sepulcro caiado. Sepulcro caiado, meu amigo, é um caixão, é um túmulo bonito de mármores, o mármores mais caro. É feito aquele sepulcro
lindo, custa milhões, mas dentro dele só tem morte. Dentro dele só fede a carniça. Porque o bom perfume do nosso Senhor Jesus Cristo não pode exalar onde tem carniça. Limpa o seu coração. Para mim ser batizado com o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu precisei renunciar e renuncio até o dia de hoje. Eu tenho certeza da minha salvação. Diariamente eu luto pela minha salvação. Não tem essa que eu não tenho certeza da salvação. Se você não tem certeza, porque você não pertence ao reino de Deus. Ah, mas quem é que pode ter certeza da salvação? Aqueles que é nascido de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho certeza do Pai que eu sirvo. A minha fé. A minha fé diz. Tem gente que tem fé para poder comprar isso, aquilo, conquistar isso, aquilo, mas não tem certeza de entrar no reino de Deus. Então a sua fé é interesseira. É uma fé interesseira, uma fé materialista. Mas a fé sobrenatural. Não consegue ver o irmão crescer, fica com ódio. Esse inveja. Não consegue o irmão sobressair num trabalho, fica com inveja. Isso aí. Tem gente, pastora Rose, que está fazendo a obra. Paulo disse isso. Faz a obra de Deus por inveja. Ela vê o outro fazendo e quer ir lá fazer. E só faz quando o outro faz. Aí o irmão lá tira uma fotinha, ele vai lá também tirar. Mas quando ele está só, ele não quer fazer nada. Só quer porque o outro está fazendo, quer competir. Vive uma competição. Mas em vez de competir para ganhar o reino dos céus, compete contra o pecado, contra a mentira, contra a falsidade, para entrar no reino dos céus. Muitos, se não metade, ou 80 ou 90 da igreja vai para o inferno se brincar. Sabia disso? Porque nós estamos vivendo uma apostasia muito grande. A pessoa entrou nas águas ali e já diz que foi batizada com o Espírito Santo. Ela não se preparou. Como é que eu vou casar com a minha esposa se eu não namorar? Se eu não noivar? Se eu não casar? Primeiro existe um conhecer, trocada de olho, trocada de energia, trocada de essência. Depois entra em um cortejo, depois entra em um namoro, depois entra em um noivado, o compromisso vai aumentando. E depois, quero casar, já não quero mais ficar só no noivado. Aí eu passo a ser um com ela. E quando eu caso com o Espírito Santo, eu passo a ser um com Cristo. Aleluia. As minhas vontades já não é mais minha. Se eu pego, que eu vou pecar, porque eu sou um pecador, eu não tenho paz mais. Eu não durmo, eu não como, eu vivo me martirizando até ter a certeza que Ele me perdoou. Mas tem gente que está na igreja, é uma autoridade, mas vive cometendo pecados. E o pior pecado não é o pecado grande, de um adultério, de um roubo, é o pecado de você saber o que tem que fazer e você não faz. E muitos vão para o inferno por causa disso. O que destrói um vinhedo, a Bíblia diz que não é a raposa grande, é as pequenininhas. Então é aqueles pecados imperceptíveis. Aquele pecado imperceptível que ninguém percebe. É o pecado da malícia. É o pecado da grotonaria. Só come que nem um bicho. Enquanto não acaba, não para. E ela acaba destruindo o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não precisa de um templo grande. Ele precisa de um templo limpo. Aí, para mim finalizar, diz assim, ó.
estas coisas não há lei. Contra os frutos do Espírito Santo não há lei. Porque você vive sobre o governo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na vida do crente produz frutos que refletem o caráter de Cristo. Estes frutos são evidências de santificação e transformação que ocorre na vida cristã. Você, quando se engravida de Deus, você se transforma. O corpo se transforma para dar à luz aquela nova vida que vai vir. Você, quando é cheio do Espírito Santo, você é como uma rainha das abelhas. Ela só é para gerar filhos. Ela está no meio da colmeia só para gerar filhos. Você gera filhos no meio da igreja. Deus, ele só pode trazer pessoas novas quando você deixar de ser doente e ser cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo não aceita oferta doente, aceita? Tem gente que quer dar oferta coxa, quer dar migalha para Deus, dar atenção, dar oração, mas na frente do pastor é o bam, 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 mas quando está em casa é aquela murrinhação até para poder ler a Bíblia, para fazer uma oração, a murrinhação. Ela não consegue se conectar com Deus porque está conectado nas redes sociais, conectado no TikTok. Eu só vejo essas coisas porque eu tenho que postar os vídeos. Infelizmente as redes sociais não te permitem mais postar o vídeo, você fechar a tela. Se a tela não tiver aberta, o vídeo não vai. Eu perdi tanto vídeo no Instagram achando que estava indo e eu falei, meu Deus, 2 dias o vídeo não subiu. Eu descobri que tinha que deixar o Instagram aberto. Perdi para mais de não sei quantos vídeos bons que não subiram. Agora tem que ficar lá com a cara no Instagram aberta. Meia hora com a cara no Instagram para o vídeo subir. Meia hora com a cara no TikTok para subir o vídeo. Falei, meu Deus do céu. Ainda bem que o YouTube não é assim, jogou, foi. Mas um dia eles vão fazer isso também para você não. Isso aí. Então, as pessoas perdem muito tempo, pastoral. Em vez de procurar fazer uma pesquisa. Tá aí o GBT, o AI, o CAI. A pessoa fica pesquisando receita de bolo, podendo fazer uma pesquisa aprofundada. Quem é o Espírito Santo? Como se relacionar com o Espírito? Porque querendo ou não, essas criaturas online, ela tem informação que você não tem. Porque ela junta todos os pensamentos da humanidade, Você pega a Bíblia. e traz uma informação para você. E depois você vai pegar a sua Bíbliazinha, só vai fatiar. Só fatiando. Opa! Se quem gosta de anotar, anota. Quem gosta de calagrificar, calagrifica. Quem gosta de escrever livro, escreve. Quem gosta de pregar, prega. Quem gosta de não fazer nada, não faz. E vai embora. É assim que acontece. Então, para finalizar, não deu para ler tudo porque o tempo é curto. A pastora Rosa ainda tem a parte dela para trabalhar. Mas se você quiser a informação completa, lá no livro, lá no site de quarta-feira, que você vai extrair todo o bem que está lá para ajudar você. Até que o Espírito Santo nos ajudou. Em nome de Jesus. Pode ir, pastor.